Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás julgado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Então nós percebemos nesta liturgia da palavra, especialmente no Evangelho, duas possíveis reflexões para a nossa vida. A primeira fala da questão da reconciliação entre nós, a questão da tolerância, a questão de nos perdoarmos, a questão de, pelo menos, se não simpatizamos uns com os outros, pelo menos nos respeitarmos e tratarmos com educação. É o mínimo que se espera de alguém que diz que tem fé. Se eu digo que tenho fé e não faço o esforço de pelo menos tolerar as outras pessoas, essa fé, ela de fato ainda não está sendo vivida. E por que eu digo isso? Se vocês acompanharam os noticiários, nesses últimos tempos, aconteceram alguns fatos horríveis, e que se você for perguntar para essas 3 pessoas envolvidas nesse caso, se elas acreditam em Deus, certamente vão dizer que acreditam em Deus. Mas a vivência e a prática delas é de quem não acredita. O primeiro caso foi o caso daqueles 2 homens que, tendo perdido um jogo de bilhar em Goiânia, voltaram com uma espingarda calibre 12 e fuzilaram as pessoas lá. Isso não é motivo. Isso não é motivo perder, discutir, se aborrecer. Não é motivo para apelar para esse tipo de violência. O segundo caso é o caso de uma enfermeira que o carro no Rio de Janeiro foi atingido por trás por 2 homens que já estavam visivelmente embriagados. A enfermeira desceu do carro para filmar ali a batida, ali para poder registrar, e ao fazer isso começou-se uma discussão, e da discussão o celular dela caiu dentro do carro deles, e ela tentando pegar o celular, eles aceleraram e arrastaram a mulher durante alguns metros e depois foram largar ela lá na frente. Se você perguntar para esses 2 homens, eles vão dizer que têm fé e acreditam em Deus. O outro caso é o caso de uma discussão que houve entre o patrão de uma mulher e
o marido dessa mulher com o patrão dela, uma coisa assim. E o cara chegou depois, quando o carro estacionou, jogou um líquido inflamável e atirou fogo no outro, inclusive a pessoa morreu. São pessoas que eu não estou querendo julgar, mas eu estou querendo trazer a nossa reflexão a esse nível, para nós mostrarmos que, se nós perguntarmos para todos esses agressores, eles vão dizer que acreditam em Deus. Mas o acreditar dele em Deus é apenas um acreditar da boca para fora. Foram incapazes de saber conviver, foram incapazes de saber dialogar, foram incapazes de saber perdoar, foram incapazes de deixar para lá, de ter paciência um com o outro. Então, é importante que nós, observando esse tipo de comportamento, nós possamos dar um testemunho contrário e não deixar esses tipos de ódio, mágoa, ressentimento alimentar o nosso coração. Por isso, nessa primeira meditação possível desse Evangelho, é que eu reafirmo: o cristão, no mínimo, mesmo que ele não goste da outra pessoa, ele tem o dever, por amor, um amor-sacrifício, de tolerar, de respeitar e tratar com educação. É o mínimo que se espera de alguém que diz que acredita em Deus. A outra reflexão possível também está um pouquinho ligado a essa, mas ela fala a respeito ali dos mestres da lei e dos fariseus. Jesus no Evangelho diz: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis nos reinos dos céus. E justiça aqui é um termo bíblico que fala em praticar a vontade de Deus. O justo é aquele que se esforça para praticar a vontade de Deus, para viver a fé. E por que Jesus está dizendo que a justiça nossa precisa ser maior do que a dos fariseus e a dos mestres da lei? Porque os fariseus e os mestres da lei da época de Jesus eram homens legalistas, ritualistas, que viviam uma fé mecânica, burocrática, que bastava cumprir preceito, mas aquilo não convertia o coração, não renovava a vida, e no final das contas, eles tinham uma fé de exterioridades, mas não era uma fé que renovava a mentalidade, renovava o coração e as atitudes. É por isso que Jesus pede que a nossa justiça seja maior, ou seja, que a nossa prática de fé, ela não seja apenas um ritualismo, um cumprimento de dever, realizar normas, preceitos e leis. A igreja tem leis, é verdade, tem normas, é verdade, mas essas normas nos ajudam apenas a saber como caminhar, a ter uma orientação. Não é que eu esteja aqui pregando contra as normas, elas são necessárias, mas em algum sentido, elas não são absolutas. A lei da misericórdia, a lei do amor, a lei da compaixão, a lei da solidariedade, do perdão, precisa ser maior do que qualquer outra lei. E o fato de ter misericórdia, perdão, compaixão, solidariedade, não significa que aquilo que o outro, a outra fez, não esteja errado. Uma coisa é ter compaixão, mas o fato de ter compaixão não digamos assim, ameniza ou apaga o erro ou o pecado que a pessoa cometeu. Então, a compaixão
a misericórdia, a solidariedade, o perdão, é um modo de praticar a justiça de Deus, ou seja, de vivenciar o ensinamento de Deus, que supera a lei dos fariseus e dos mestres da lei da época de Jesus, que para eles bastava, pagou o dízimo da arruda e da hortelã, é como o próprio Jesus fala no outro trecho do Evangelho. Olha, chegava para os pais deles e dizia: olha, o dinheiro que eu tinha do teu sustento, papai e mamãe, eu já dei de dízimo para o Senhor. Então, olha, vocês se viram, porque não é mais minha obrigação. Eu já cumpri minha obrigação com o Senhor. Então, às vezes, nós vamos vivendo uma fé e corremos o risco, ainda hoje, de viver uma fé legalista. E, às vezes, apegados a práticas. Por exemplo, vamos colocar isso no concreto. Certa vez eu estava distribuindo a comunhão na missa, e lá vem aquela mulher na fila, desde lá de trás, do início da fila, ela vem de joelho a fila todinha, ela vem andando a fila de joelho todinha, para comungar. Quando chega comigo, antes da comunhão, eu me abaixo e digo: minha filha, por que você está fazendo isso? Não, isso foi uma promessa que eu fiz. Eu digo: minha filha, não faça uma promessa que compromete um rito da missa. Não faça mais isso. Depois você faz isso, se ajoelha andando a fila de comunhão toda de joelho, além de você atrapalhar a missa, daqui a pouco tem outras pessoas achando aquilo bonito, devoto, daqui a pouco nós vamos ter uma assembleia na fila de comunhão toda de joelho. Aí, ou seja, o erro se alastra. Quer fazer uma promessa? Pague essa promessa de uma maneira privada, não dessa maneira que acaba até contaminando outras pessoas a fazer a ter gestos fanáticos exagerados, porque é fanatismo andar a fila todinha de joelho. Desculpa dizer, é um desequilíbrio, é um exagero. Outra vez eu observei na paróquia onde eu estou, um pessoal que agora passou a assistir a missa, participar da missa, a missa inteira de joelho, durante a missa todinha, porque acha mais santo, porque acha mais devoto, porque assim, quer dizer, se apega às exterioridades. Eu acho que o fato de eu estar ali de joelho é mais santo do que eu estar sentado. Quem foi que disse? Quem é que garante? E o fato de eu estar ali de joelho, a missa inteira, faz eu olhar com cara feia para quem não está de joelho, porque eu acho que de joelho é que é o correto, e eu fico condenando os outros que estão sentados. Um tipo de moralismo, que era muito o que os fariseus faziam. Eles cumpriam a regrinha deles aqui e depois ficava ali julgando, condenando os outros, porque eles já cumpriram a regra. Para a gente entender melhor ainda, você vê que tem coisa, né? Que a gente encontra, o pessoal vai inventando. Outra vez acabou uma missa e a pessoa veio com uns pães para eu benzer. Aí eu sempre tenho uma caraminholazinha na minha cabeça que diz assim: pergunta, mas minha filha, para que você quer que eu benza esses pães? Não, é porque eu vou fazer jejum e eu quero fazer jejum com pão bento. Aí eu olhei para ela e disse: minha filha, você me desculpa, com todo respeito, eu não vou benzer esses pães. Por quê, Frei? Porque a gente está criando uma regra aqui. Você notou que você está criando uma regra? Quer dizer, você só vai fazer jejum se o pão estiver bento? A igreja já é tão cheia de regra, tão cheia de norma, tão cheia de coisinha, que a gente vai inventar mais uma, fazer jejum só se o pão for bento. E depois, se você não tiver pão bento, você vai deixar de fazer jejum? Aí depois você vai falar para uma amiga que você fez jejum com pão bento. Aí uma vai falar para outra, quando é fé tem uma multidão pedindo
para benzer o pão, para fazer jejum, que não tem norma, não tem regra para isso. Quer dizer, a gente vai inventando coisa que não existe na prática de fé, na vida cristã. A gente vai burocratizando a fé, e isso vai tornando a fé uma fé de ritos, de cumprimento de preceitos, de normas, de leis, mas que no fundo é só uma exterioridade, porque eu acho bonito, porque eu acho devoto. Mas ali está faltando uma conversão interior, uma restauração da vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a gente precisa tomar cuidado com isso, para que a nossa justiça seja maior do que a dos mestres da lei e dos fariseus da época de Jesus, que na época deles, além dos 10 mandamentos, eles criaram 613 preceitos. Olha a criatividade desse pessoal. Você imagina o que é primeiro aprender 613 preceitos e depois viver esse troço? Impossível. Nem eles davam conta. Mas o pouco que eles davam desses 613, ainda ficavam se achando melhor, mais santos do que os outros. Então, uma fé muito ritualista, muito legalista, muito cumpridora de preceito, acaba caindo no moralismo, acaba caindo no julgamento do irmão, e eu acabo odiando o outro por causa da fé, porque ele não reza pela minha cartilha, ou não cumpre os preceitos que eu acho que devem ser cumpridos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, para não se tornar uma fé mecânica, que eu cumpro o preceito mecanicamente, friamente, para não se tornar uma fé legalista, em que eu cumpro a lei, mas isso não converteu o meu coração. Ou seja, a fé que eu pratico tem que me ajudar a amar, a fé que eu pratico tem que me ajudar a perdoar, a fé que eu pratico tem que me ajudar a fazer o bem, a fé que eu pratico tem que me ajudar a ser uma pessoa generosa, a fé que eu pratico tem que me ajudar a perdoar e pedir perdão. Senão, se torna uma fé de preceito, e cumprido o preceito eu acho que isso já me santifica, e santificado porque cumpri o preceito eu começo a condenar o outro porque ele não cumpre. Isso é um desequilíbrio, e nós temos uma mania de fazer isso. Outra coisa, olha os exemplos, eu poderia ficar aqui dando inúmeros exemplos a tarde inteira de coisa que o pessoal vai inventando. Agora a moda é fazer a consagração a Nossa Senhora segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. A consagração é boa, é um auxílio à vivência da nossa espiritualidade, mas agora criaram assim primeiro, é uma consagração laical, ela não tem valor de voto religioso. Tem gente achando, é tão legalista, tão ritualista, que já está transformando isso em voto. Depois, aí fica, lá tem algumas orações que é para fazer, aí fica com uma mente escrupulosa, porque, eu ainda não fiz as orações, eu não rezei tudo que tinha aqui, porque eu estou em falta com Deus, aí fica cheio de julgamento. Quer dizer, uma espiritualidade que era para te ajudar a viver a fé, te atrapalha, porque você vive de uma maneira escrupulosa, legalista, ritualista. Eu sou mais da linha franciscana, claro, filho de São Francisco de Assis, capuchinho, que tem aquela música franciscana que diz assim: se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Não adianta você se propor a rezar 1000 Ave Maria e rezar mal rezado. Ave Maria cheia de graça, com bolsa de sono, outra Maria, fundo de Jesus, amém. Ave Maria cheia de graça. Não, isso não serve. É melhor você rezar 1/3. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, com calma, meditado, sem pressa,
colocando o seu coração ali, prestando atenção no que você está falando, deixando aquela oração ecoar dentro de você, para que a própria oração ali já esteja surtindo efeito em você e colocando você em comunhão com Deus, ao invés de disparar que nem um carro de Fórmula 1 a 300 por hora. Então, uma fé legalista, ela tem essa característica: eu vou rezar 1000 Ave Maria, mas eu rezo numa galopada só. Importante é que assim, eu estou jogando aí para cima. Para aí, meu irmão, pega aí, que eu não dá. Dizer, às vezes a gente põe uma fé que não é fé, é uma mentalidade mágica que a gente atribui poder a gestos exteriores. Então, nós precisamos amadurecer e não deixar que o legalismo, o ritualismo seja predominante na prática da nossa fé, para que a nossa justiça seja maior que a dos mestres da lei e dos fariseus, porque era assim na época de Jesus. A minha oração é comunhão com Deus. A minha oração é querer estar na presença dele. A minha oração não precisa, claro, se você pode rezar 1000 Ave Marias bem rezadas, reze. Mal não vai fazer. Mas rezar 1000 Ave Marias sapecada, melhor não rezar. Melhor fazer um terço. Bem rezado, bem meditado, com calma, tranquilo, sabendo o porquê e o para quê, colocando as suas intenções. Então, é nesse sentido que Jesus nos chama a atenção através desse evangelho. Nossa justiça precisa ser maior, a nossa prática da fé precisa ser mais profunda do que meros legalismos, ritualismos feitos de uma maneira mecânica, fria, que não converte, não renova e que ainda, de certa forma, é mal feito, e além de mal feito, ainda é de uma maneira que não me converte e me faz odiar o irmão ao invés de amar. Portanto, que a nossa prática de fé possa ser uma prática de fé que nós vivenciamos a partir do nosso interior. Uma prática de fé que nós vivenciamos não porque eu estou querendo cumprir uma norma, mas porque eu quero corresponder ao amor de Deus. A minha prática de fé seja uma prática de fé que vá convertendo o meu coração e me ajude a amar. Que Jesus, no seu sagrado coração, possa ir nos inspirando a viver dessa maneira, nessa maturidade da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.